Olá, Masterfãs, bem-vindos de volta ao Master Tuts. Eu sou o Henrique Barros, arquiteto e instrutor dos cursos Master Tuts, e na aula de hoje a gente vai conhecer a ferramenta 1001-Bit. Vamos lá! Então vamos lá para a gente conhecer essa ferramenta. Nessa aula eu vou utilizar a versão 1001-Bit gratuita. Você pode baixar essa versão no link que está disponível na descrição desse vídeo. Aproveita, já deixa o seu like, também se inscreve no canal e ativa as notificações para não perder nenhum vídeo. Vamos lá para a nossa aula. Essa ferramenta é uma ferramenta muito prática e ela vai ser muito útil também para você poder fazer projetos de arquitetura. Então ela tem diversos recursos paramétricos que vão facilitar o desenho. Então é muito importante você testar cada uma delas, conhecer realmente essas funções para a gente poder colocar em prática. A primeira opção no 1001-Bit é uma ferramenta bastante simples para você poder identificar na face do objeto um determinado ponto. Esse ponto é um ponto de construção para você definir um local de partida no seu desenho. Então vou clicar na ferramenta, é bastante simples, clicar na face, determinar um primeiro ponto e em seguida a distância. Você pode digitar no teclado essa distância sem nenhum problema. Eu vou colocar aqui, por exemplo, o valor 0,25, apertar Enter, e em seguida ele vai determinar um outro ponto, onde você também pode digitar um valor no teclado, ok? Eu vou digitar aqui, por exemplo, o valor 0,5 e apertar Enter, e olha lá, ele fez esse ponto aqui no meu desenho. Utilizando o ponto como referência, eu posso criar outra forma geométrica seguindo a partir desse ponto, e assim você consegue determinar um local em qualquer superfície que você vai desenhar no seu projeto. Dando continuidade, a próxima ferramenta é a ferramenta de divisão de linhas. Você vai selecionar primeiro o objeto e em seguida clicar nessa ferramenta para poder determinar qual a forma que você quer dividir essa aresta. Observe que essas ferramentas no 1001-Bit são ferramentas utilitárias, o que facilita a sua modelagem. Então, na primeira configuração, eu vou determinar qual é a quantidade de segmentos que eu quero dividir esse objeto. Você pode dividir o objeto de três maneiras. A primeira maneira é você selecionar a partir da própria linha, então ele vai determinar uma quantidade de segmentos e vai marcar automaticamente as distâncias. Nessa configuração também posso determinar um ponto inicial em ambos os lados da linha. Também posso configurar a partir do meio, isso significa que ele vai marcar primeiro o centro da aresta e em seguida vai dividir de um lado e outro. Você também pode marcar uma distância fixa do segmento. Nessa configuração eu posso definir ele começar a partir do meio. Veja que nesse caso aqui, essa opção é diferente dessa primeira configuração. Nessa primeira configuração ele vai marcar o ponto central e dali ele vai partir e ele vai fazer essa distribuição automaticamente. Já nessa opção vou primeiro determinar a distância que eu quero e dessa forma ele vai segmentar a minha linha a partir deste ponto. Na segunda configuração ele vai marcar o centro e vai dividir essa distância de um lado para o outro. Nesse exemplo seria 15 centímetros, já que eu tenho aqui a distância total de 30, então ele vai colocar 15 para um lado, 15 para o outro, e aí ele vai dividir a linha. E a última opção ele vai determinar a partir de um ponto inicial, ou seja, de um dos lados da aresta ele vai marcar essa distância, dividindo também a linha. Na última opção você vai dividir simplesmente pela distância. Você vai determinar uma distância máxima que ele vai ter e ele vai fazer essa divisão até chegar no final da linha, deixando sempre o mesmo valor, ok? Configurando essa primeira opção, selecionando a opção dividir linha, olha lá o resultado, a gente tem essa divisão aqui da linha. O que é diferente dessa configuração para a configuração padrão de dividir do SketchUp? Eu vou fazer uma outra linha aqui, olha, e vou mostrar essa diferença. Selecionando a linha com o botão direito do mouse, eu vou até a opção dividir. E nessa configuração você pode dividir a linha manualmente ou então determinando um número de segmentos digitando no teclado. Vou colocar, por exemplo, 10, apertar Enter e olha lá. Observe que nessa configuração 1001-Bit ele marca os pontos da linha, mas ele não quebra a linha. Olha lá. Já a configuração típica do SketchUp, quando você utiliza a opção dividir, ele vai quebrar a linha em pequenos pedaços. Olha só. Essa configuração que aparece no 1001-Bit nada mais é do que um ponto guia que você pode também excluir selecionando o menu editar, excluir guias e ele vai desaparecer aqui do seu desenho. Então nessa forma construtiva do 1001-Bit
essa opção é apenas para marcar na linha os pontos que você quer dividir. Ele não vai dividir a linha, tá certo? Se você quiser dividir a linha, você vai utilizar essa opção do SketchUp, ok? Dando continuidade, vamos para mais uma opção da ferramenta que também é muito legal. A gente tem uma opção de alinhamento de objetos. Eu vou selecionar primeiro o objeto que eu quero alinhar. Em seguida, vamos clicar na ferramenta, clicando aqui nos pontos, olha só, de uma forma bem prática. A dica aqui é não deixar o objeto dobrar a visualização, senão ele vai gerar a forma para dentro. E olha lá, a gente consegue alinhar um objeto aqui a qualquer forma que a gente tiver aí no desenho. Então, de uma maneira muito prática também essa configuração. Dando continuidade aqui nas opções, nós temos ainda a opção de determinar um eixo perpendicular em qualquer objeto também. Observe que eu tenho um objeto inclinado e selecionando qualquer ponto no objeto, a gente consegue criar uma linha perpendicular. Então essa também é uma opção utilitária da modelagem que vai ajudar você também a criar determinadas linhas. Você pode criar linhas a partir de outras linhas que você tem no desenho. Então olha, basta clicar e arrastar também para você se guiar no objeto. Uma outra opção que é bem legal do MilionBit, que você pode utilizar para criar diversas formas de desenho, é a opção de projeção das faces. Então vou primeiro selecionar a ferramenta, escolher 3 pontos na face, que vai ser o meu plano aqui base. Então vou clicar nessa área aqui, olha só, e em seguida eu vou clicar no objeto. Olha lá que legal, clicando nas linhas a gente consegue projetar esse objeto de uma forma muito legal aqui também. E para finalizar basta dar duplo clique, olha lá. Dando continuidade, vamos selecionar uma outra opção da ferramenta, que é a seguinte: nós conseguimos também criar uma forma automática. Então ele vai gerar para a gente aqui uma nova face a partir da distância média calculada automaticamente. Então olha só que legal, vou selecionar essa opção, vou clicar em cada ponto na parte superior da aresta e no final basta dar duplo clique e ele gera a face automaticamente, olha lá. E você pode utilizar essa opção em diversas situações, já que o SketchUp não cria face se os objetos não estiverem coplanares. Agora eu vou mostrar uma das opções que vai ajudar muito também na hora de projetar. Geralmente quando a gente vai criar uma rampa curva no SketchUp é um grande problema. Quem já passou por isso fazendo projeto de arquitetura sabe muito bem do que eu estou falando. Então, para poder criar uma rampa rapidamente aqui com o MilionBit é bastante simples. O que você precisa fazer é determinar primeiro esse caminho que você vai utilizar para criar a rampa. Eu ainda vou mostrar aqui para vocês uma ferramenta também que cria essa configuração de altura das linhas de uma forma muito rápida. Então, para a gente criar essa rampa, vamos primeiro selecionar esse caminho, em seguida clicar na ferramenta e determinar a face que nós vamos extrudar por esse caminho. Então é bastante simples, olha lá. E aqui você vai configurar aonde o ponto vai começar e qual vai ser o alinhamento do objeto, olha só. Ok, olha lá, ele cria automaticamente aqui o objeto para a gente de uma forma muito rápida. A gente pode ajustar aqui as configurações de segmentos para poder dar mais suavidade à borda do objeto. Então é uma opção muito rápida para criar elementos de arquitetura. Uma outra configuração também que a gente já conheceu da ferramenta Join Push Pull é a opção para extrudar a face mantendo o segmento. Então é muito prático também essa ferramenta, basta você clicar na face e depois deslocar o mouse e ele automaticamente cria essa forma. Olha só que legal, muito prático para você trabalhar no seu arquivo. E uma outra opção também muito prática aqui da ferramenta é você poder criar volumes de revolução a partir apenas de linhas, ao invés de criar faces, que a gente faz normalmente com a opção Sigma. Então, bastante simples também, basta você selecionar a forma que você quer criar esse polígono de revolução. Selecionando a ferramenta, ele vai dar algumas opções para a gente aqui. Na primeira opção eu vou determinar o ângulo do giro. Por padrão ele coloca 360 graus, mas você pode utilizar outros valores. Nós também podemos definir a quantidade de segmentos para deixar a forma mais suavizada. E ainda determinar um padrão de escala que vai criar mais de um giro com essa ferramenta também. Eu vou clicar aqui no modo padrão e selecionar agora o caminho que eu quero que ele utilize para poder gerar essa forma, que nesse caso será uma linha vertical, ok? Então vamos dar um clique. Ok, de uma forma muito rápida também, ele já cria a geometria para a gente. Você pode selecionar o objeto, ele é criado em grupo também. Eu vou inverter essa face e olha só, a gente já tem o resultado aqui também da geometria. Você pode usar diversos tipos de perfis para poder criar essas formas. Dando continuidade,
Uma ferramenta também que é muito importante, que vai ajudar muito aí na configuração de projetos, é a opção para mover os vértices da geometria. Em alguns casos a gente consegue utilizar a própria ferramenta mover para fazer esse mesmo efeito, mas essa opção também é bastante simples. Então, olha, basta clicar no ponto e determinar o próximo ponto, e aqui você consegue fechar a geometria. E eu sei que vai ajudar muito também na modelagem de projetos. Duas opções também que é muito conhecidas no AutoCAD, que são as opções Fillet e Chamfer. Você pode simplesmente selecionar essa ferramenta, clicar nas linhas que você quer criar o fillet e em seguida digitar o valor do raio. Vou colocar, por exemplo, 0,05, vamos clicar em OK e olha lá, ele já cria para a gente a forma. É importante perceber que quando você cria essa configuração com o fillet, ele vai deixar as linhas todas quebradas. Então pode ser que não seja uma opção interessante em alguns casos, ok? Configurando a opção com o chamfer, eu consigo criar essa mesma configuração determinando duas distâncias. Eu vou colocar o valor 0,5 e 0,5 e clicar em OK. E olha lá, também de uma forma muito prática você consegue cortar as faces do objeto. E outra opção também que não podia faltar, principalmente quem vai criar projetos aqui dentro do próprio SketchUp, é a opção Extend, onde você vai conseguir estender as linhas do objeto, que também funciona de uma forma muito prática. Olha só, clicando na ferramenta você vai selecionar a primeira linha e a linha de destino, ele já vai projetar para a gente aqui, olha, a distância da linha, e você pode fazer o mesmo clicando nessa outra linha, ele vai ligar as duas linhas do objeto. Para fechar a face, basta você criar uma linha em qualquer local do objeto e está aqui o resultado, olha lá. Uma outra opção muito prática também é criar offset a partir de qualquer linha. Diferente da configuração do SketchUp, que só cria o offset a partir apenas de duas linhas ou da face do objeto, essa ferramenta permite você determinar uma distância para o offset. Vou colocar, por exemplo, o valor 0,5, clicar em OK e selecionar qualquer linha para poder gerar esse objeto e também qualquer direção, ok? Então olha lá, uma forma muito prática de você criar objetos também aqui dentro da ferramenta. Uma outra opção muito interessante é a opção para poder cortar todo o objeto. Com a ferramenta fatia se torna muito fácil fazer esse efeito também. Olha lá, clicando primeiro na face do objeto, onde a gente vai determinar o corte, você vai clicar no ponto e determinar a altura que você quer cortar, clicando novamente ou digitando no teclado, e olha só o efeito, você consegue cortar o objeto inteiro de uma única vez, seguindo os parâmetros que você determinou. Então, a ferramenta é muito fácil. Como eu falei no começo, a gente também consegue transformar objetos dando declive para ele. Ele já tem parâmetros pré-definidos, mas a gente pode modificar algumas opções para poder conseguir outro resultado. Se eu clicar na opção criar uma nova rampa, você pode modificar as alturas do ângulo, olha só que legal, da própria cena, o que facilita também a configuração de objetos quando você já tem um modelo pronto. Então olha só, eu vou selecionar essa linha e clicar na opção Slope, vou dar um clique nesse ponto e no ponto final e olha só, ele já faz automaticamente aqui a curva para a gente, e selecionando a ferramenta dimensões a gente vai perceber que ele criou exatamente a altura como eu determinei aqui no meu objeto. Muito prático também essa configuração. Outras opções também muito legais aqui dentro da ferramenta são as opções de Array. Essas também são configurações bastante conhecidas do AutoCAD para você poder distribuir elementos de diversas formas. Nós temos a primeira opção, que é a opção Array Linear. Você vai selecionar o objeto, em seguida selecionar a opção de distribuição. Essa opção é semelhante às opções de divisão da ferramenta, então você pode distribuir os objetos de várias formas. Na primeira opção você vai dividir a partir da própria linha, ele vai determinar automaticamente as distâncias. Nós também podemos determinar a partir de um valor fixo, selecionando da mesma forma as opções a partir do centro, a partir do ponto médio do objeto ou a partir de um ponto inicial. Eu vou escolher essa opção para redistribuir o objeto e reduzir esse valor, como por exemplo para 10. Vamos clicar em construir novamente, clicar no objeto, selecionar o caminho e olha só que legal, ele já cria para a gente também essa geometria. Selecionando a próxima opção, nós temos o Array Retangular. Nós podemos distribuir também os nossos objetos dessa maneira. No Array Retangular você vai determinar a distância das colunas e a distância das linhas e também o número de elementos nas colunas e nas linhas. Então de uma maneira muito fácil também aí você consegue criar objetos. Olha só, eu vou selecionar um ponto no objeto, vou criar um outro ponto para poder determinar aqui o local onde eu quero começar e em seguida clicar
novamente, olha só. E ele vai distribuir para a gente os objetos de forma padronizada aqui através do array. Para finalizar, nós temos uma outra configuração do array, que é o array polar. Eu vou selecionar esse objeto primeiro, clicar na ferramenta e nas opções a gente pode determinar o ângulo de rotação do objeto, que nesse caso será 360 graus, o número de objetos que a gente quer distribuir. Eu vou colocar um número menor aqui, como por exemplo o número 5. E também podemos definir uma distância padrão. Nesse primeiro exemplo eu vou deixar a distância em 0. E ainda nessa aula a gente vai aprender a criar uma escada helicoidal como essa daqui, olha, utilizando essa ferramenta, ok? Vamos clicar em construir. Nesse caso eu não vou precisar selecionar o objeto primeiro, eu vou selecionar apenas a direção para poder criar a rotação. Olha só, vou clicar nesse ponto base e nesse ponto aqui em cima e olha só que legal. Ele vai distribuir de forma circular os objetos que eu tenho selecionado. Então essa é uma forma muito prática de distribuir objetos de forma organizada, utilizando também o 1001 bit. Então, muito fácil. Nessa aula a gente vai conhecer essas 3 ferramentas aqui e as demais a gente vai deixar para a próxima aula, para esse vídeo não ficar tão longo, ok? Vamos clicar na ferramenta construir paredes. Essa aqui é uma opção também muito legal para a gente poder configurar nosso projeto. Então a gente pode selecionar o alinhamento da parede, que pode ser à esquerda, centralizado ou à direita. Geralmente a gente trabalha com a configuração à direita para poder manter essa área interna com as dimensões do projeto, ok? Na opção Wall Thickness você vai determinar a espessura da parede e em Wall Height você determina a altura. Normalmente eu trabalho com 2,6 na altura, mas você pode utilizar outros valores também. Uma opção que é interessante você configurar é a propriedade construir a parede como grupo. Isso facilita bastante aí a configuração também para você poder selecionar os objetos. Eu vou deixar desmarcada essa configuração para a gente poder trabalhar na próxima ferramenta. Vamos clicar em Build Wall e simplesmente clicar nas linhas para poder criar o objeto. Olha só, muito legal também essa configuração, muito prática para você poder criar determinados objetos. Não necessariamente criar paredes para o projeto, tá bom? Você pode utilizar outras funções aqui para gerar esse objeto também. Chegando no final, basta dar duplo clique e ele vai gerar a parede automaticamente. Olha só. Nessa configuração de construir paredes, nós também podemos criar objetos a partir de perfis. Selecionando a opção Setup Perfil, eu vou clicar nesse objeto aqui, por exemplo. Você consegue criar diversos tipos de objeto. E em seguida a gente pode criar esse objeto. Dando duplo clique, você finaliza a construção do objeto. Você pode utilizar esse recurso para criar diversos tipos de perfis, tá certo? Não necessariamente apenas as paredes, então uma ferramenta muito legal aí para você construir objetos. Uma outra opção que facilita bastante o trabalho dentro do 1001 bit é a opção de criar aberturas. Nessa opção você pode criar qualquer tipo de abertura, tá certo? Não necessariamente aberturas de janelas. Então vou determinar aqui, por exemplo, uma distância. Vou colocar 1,5 de comprimento por 1 de altura, ok? E clicar em criar aberturas. Então vamos lá. Eu posso clicar no ponto inicial, determinar uma distância aqui, como por exemplo de 1 metro. Em seguida, subir essa altura para a altura da janela que eu quero. Eu vou colocar aqui o valor 1,1 e apertar Enter. E olha só, ele já faz a abertura aqui para a gente no modelo de uma forma muito rápida também aí. Você pode criar aberturas para portas também. Olha, basta você criar um outro valor aqui de altura. Eu vou colocar o valor 2,13, que é o valor que geralmente eu uso. E colocar também a abertura com valor 0,96 para ter uma porta aqui de 90 centímetros. Vamos clicar em criar. Eu vou trazer aqui o objeto para dentro da tela. Determinar uma distância aqui de 0,05, por exemplo. Depois simplesmente dar um clique para poder fazer a abertura. Olha só. Então aí outro recurso indispensável para você trabalhar no modelo em 3D aqui no SketchUp. Para finalizar nossa aula, nós temos uma ferramenta para criar ranhuras no objeto. Eu vou selecionar essa face aqui como exemplo, clicar e olha lá, de uma forma muito simples também. Ele já tem valores pré-definidos aqui. Nós podemos mudar qualquer uma dessas dimensões. E uma dica bem legal também aqui da ferramenta é que para cada item que você tem aqui, embora a ferramenta seja em inglês, você tem uma imagem de referência que vai ajudar você a determinar as distâncias e os valores que você quer trabalhar aqui para o objeto. Então vou colocar, por exemplo, um afastamento aqui de 10 centímetros.
Ok, colocando o valor 0,1. Vamos clicar em criar groove. Ele vai me perguntar se eu quero suavizar essas arestas. Eu vou clicar em sim. E está aqui o resultado da geometria. Claro que você pode fazer melhorias no objeto, como por exemplo retirando essas linhas aqui que ele cria. De uma forma muito simples também, ele dá um resultado muito rápido aí das configurações. E você vai conseguir um outro nível de modelagem dentro do SketchUp. Então é isso aí. Essa foi a primeira parte da ferramenta. Como a gente tem muitas opções aqui, eu vou deixar para a gente trabalhar nas outras opções no próximo vídeo. Se você quiser dar alguma sugestão para a gente poder fazer novas aulas sobre plugins, deixa aqui nos comentários. Muito obrigado mais uma vez por ter assistido. Um forte abraço e valeu!